um assunto preocupante, sinal de alerta ligado aqui no Brasil com 2 casos suspeitos de varíola dos macacos. Os estados com possíveis registros da doença são Ceará e Santa Catarina. E ainda há suspeita de um 3º caso no Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde divulgou uma nota em que diz que os pacientes estão isolados e em recuperação. E disseram o seguinte nessa nota: a investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial. Vamos chamar o dono dessa reportagem? Vamos ver se ele está aqui. Está aqui do meu lado, esse maravilhoso Otávio Augusto. Sempre muito bem-vindo aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Você é sempre bem-vindo. Bom dia, gente. Como vão vocês? Boa semana. Para nós, uma semana leve. Isso, é isso que a gente espera, né, Otávio? Sempre. E aí eu queria que você comentasse pra gente a respeito desses casos suspeitos aqui no Brasil. Até na semana passada a gente comentou a respeito do primeiro caso confirmado, que foi na Argentina, e agora... A doença está se aproximando cada vez mais aqui do Brasil. No começo do mês, o Ministério da Saúde já tinha montado uma sala de situação para monitorar esses possíveis casos. Na semana passada, a maior parcela das secretarias estaduais de saúde começaram a reforçar os alertas de vigilância para notificar esses casos rapidamente, tratar essas pessoas e evitar a disseminação da doença de uma forma descontrolada. E hoje, então, começou o dia com o Porto Alegre, dizendo que está investigando um possível caso de um homem que voltou de Portugal e sentiu os sintomas da doença. E horas depois, o Ministério da Saúde confirmando 2 casos suspeitos, um no Ceará e outro em Santa Catarina. As pessoas estão bem, segundo as informações do Ministério da Saúde. Elas estão cumprindo isolamento social, já que a varíola dos macacos é uma doença altamente transmissível, e estão se recuperando bem. Ainda não tem a confirmação. Eles fazem agora uma série de exames laboratoriais para confirmar realmente se as pessoas estão com a doença. O mais recente panorama do boletim da Organização Mundial da Saúde diz que já tem mais de 22 países fora da África, que na África a doença é endêmica, com registros da doença, e são mais de 250 casos, e ainda mais de 100 estão em investigação. Então, aí é uma lista extensa, né? Semana passada a gente falou um pouco a respeito disso, a gente falou desse tamanho dessa lista. Agora, Otávio, eu queria saber o seguinte: tem chance de virar uma pandemia? O que a gente já sabe a respeito dessa doença, a varíola dos macacos? A gente sabe que, assim, até esses dias a gente estava conversando a respeito da varíola, a comum, né, que até os anos, não lembro até que ano, que tinha essa vacinação de fato. Erradicada, tem a vacinação, normalmente é uma vacina que é aplicada aos 8 meses em bebês. E a doença foi erradicada no Brasil e em várias partes do mundo. E agora a preocupação é com a variante do vírus por conta dos macacos. Dos macacos. O que a gente já sabe? Você acha que tem chance de virar uma pandemia? Tá todo mundo muito assustado, né? Sobretudo depois da sequela Covid deixou na gente. Sequela emocional. E também física em algumas pessoas, né? Deixa todo mundo muito assustado quando se fala em uma doença transmissível. A OMS tem acompanhado bem de perto essa situação, mas eles não acreditam que se torne uma pandemia, mas eles pedem muito para os países controlarem a doença, para as pessoas ficarem atentas aos sintomas para conseguir reprimir o mais rápido possível. Na semana passada, uma alta comissária da ONU falou que não acredita que vai virar uma pandemia, mas que esses surtos devem ser controlados rapidamente. É isso. Então, o que o Otávio está falando pra gente, eu fiz a pergunta, se teria essa chance de virar pandemia, e ele falou, ele acredita, até quem foi que falou? Deu essa fala? Uma alta comissária da OMS. Uma alta comissária da OMS, ela não acredita, que vai virar de fato uma pandemia. E o risco é baixo. O risco é baixo, tá? Então, assim, não é pra ninguém entrar em pânico, não é por isso que a gente tá trazendo essa notícia, mas de fato a gente tem que falar, é notícia, né? Então, de 2 casos ou até 3, porque esse 3º caso aí sob investigação não chegou a entrar no balanço, mas são 2 casos suspeitos de varíola dos macacos. Então é bom a gente prestar atenção. Agora, você acredita que tem alguma maneira da gente já tentar reduzir os riscos assim, de transmissão? Você falou que é altamente transmissível, né? O que a Anvisa fez na semana passada, essa recomendação, sobretudo para aeroportos: uso de máscaras e isolamento, distanciamento social. Distanciamento, gente. Para evitar esse contato próximo, aquela coisa de muito abraço, muito beijo.
nesse momento para se evitar a contaminação e, sobretudo, para as pessoas que estão vindo desses países que realmente já confirmaram casos da doença. O Ministério da Saúde está monitorando, ainda não divulgou nenhuma regra, nenhuma recomendação. Por enquanto, o que temos isso é um aviso, dizendo para a gente usar máscara em lugares cheios e principalmente aeroportos. Principalmente, né? Aeroportos. Agora, um dos sintomas que é bem característico são aquelas bolinhas, aquelas feridas. Dá aquela bolha que depois ela cria uma crosta e cai. Mas assim, os primeiros sintomas normalmente são dor de cabeça, febre, cansaço, dores generalizadas pelo corpo, que aí são os principais alertas, os primeiros alertas que você pode estar com a doença. Joia, meu amor. Então, Otávio Augusto trazendo as últimas informações desses casos suspeitos de varíola dos macacos aqui no Brasil. Vamos torcer que não sejam, né? Vamos torcer que não sejam. Mas de qualquer forma, você tá de olho, né? Tô de olho, continuar acompanhando, gente. Obrigada, meu amor. Obrigado, Lari. Boa semana, gente.